Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem durante essa quarentena. Nessa aula a gente vai corrigir a nossa prova bimestral e a nossa prova de recuperação semestral. A gente não teve a oportunidade de corrigir a prova bimestral, que logo depois veio a revisão para a recuperação e em seguida a prova de recuperação. E a gente não teve a oportunidade de ver as questões das duas provas. Então hoje a gente vai corrigir essa e a prova da recuperação semestral, beleza? Então vamos lá. Na questão 1, eu peço para poder fazer a operação gráfica ou operação geométrica, a mesma coisa, tá? Não é uma operação algébrica. Não é para eu medir, medir e somar, ou medir, medir e subtrair. A gente vai fazer graficamente. Como é que é isso? Faça uma abertura qualquer. Antes disso, eu crio uma reta suporte para mim. E agora, boto a ponta seca no vértice e traço. A mesma coisa no outro ângulo. Lembra que a abertura tem que ser igual, não pode mudar. E aqui, ó, pego no vértice e faço um arco aqui, ó. Faço um arco mais ou menos de uma meia volta, porque a soma não vai dar muito mais do que isso não, tá? Agora eu vou fazer a soma. Como é que eu faço isso? Eu pego e transporto este ângulo para cá. Então você concorda que se eu traçasse daqui para cá, eu ia estar o mesmo ângulo daqui. Mas eu quero fazer a soma. Então, para fazer a soma, eu venho e transporto esse aqui daqui para cá, ó. Porque eu já estou no sentido anti-horário. Estou da direita para a esquerda. Como eu estou no sentido anti-horário, é só colocar do lado. Seguir o fluxo, né? Porque eu estou somando. Agora, é só ligar, ó. O vértice é o ponto achado por último. Então aqui eu tenho a soma dos dois. Se aqui for alfa, por exemplo, aqui for beta, então aqui é alfa, aqui é beta e tudo é alfa mais beta. Beleza? Na questão 2, eu tenho a subtração. Queria minha reta de suporte também. E o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Vamos lá. A abertura qualquer. De um. E do outro. Perceba que na soma, se eu fizesse alfa mais beta ou beta mais alfa, ia dar no mesmo. Aqui não. Se eu chamar aqui de gama e aqui de teta, eu tenho que fazer primeiro gama e depois teta, não tem pra onde correr. Então vamos lá. Com a mesma abertura, ó. Mesmíssima abertura. Vem cá. E faço a minha circunferência mais ou menos. Agora eu venho e meço, ó. Faço o transporte daqui. Então aqui eu teria o ângulo gama. Eu quero subtrair o θ. Tá vendo que eu estou indo da direita para a esquerda? Eu estou indo no sentido anti-horário. Então eu vou medir aqui o ângulo θ. E vou, em vez de fazer para cá, que seria somar, eu vou voltar. Eu faço no sentido horário. Pronto. Esse último ponto até o vértice vai me dar o ângulo que eu pedi. Então aqui eu tenho gama menos θ. Beleza? Próxima questão. Questão 2. Eu pergunto aqui o ângulo formado pela bissetriz do ângulo de 60 graus. Então aqui primeiramente eu tenho que fazer o ângulo de 60 graus. Eu pedi para, no caso, o enunciado da questão 2, pede para eu construir o que se pede, né? Segundo as instruções. Para criar um ângulo de 60, eu preciso de uma reta suporte. Abertura qualquer, ponta seca na ponta e tracei. Agora, se eu inverter, eu tenho um ângulo de 60. Aqui é o ângulo de 60. Então, pessoal, eu não precisava traçar esse aqui, tá? Eu vou traçar esse aqui para vocês verem. Esse aqui é o ângulo de 60.
beleza? Agora eu preciso fazer a bissetriz dela. Como é que eu faço isso? Ponta seca num dos pontos de encontro do arco com um lado. A mesma coisa no outro lado. Agora aqui eu tenho a formação do ângulo. Nossa, saiu bem torto. Agora sim, aqui eu tenho 30 graus. Por quê? Bissetriz divide por 2. Se eu pegar 60 e dividir por 2, dá 30 graus. Beleza? O ângulo formado pela bissetriz do ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Ângulo de 90 graus eu ensinei também, ó. Escolhe um ponto qualquer. Ponta seca nesse ponto. Para um lado, para o outro. Inverte. Abre um pouquinho. Por um lado. Para o outro. Aqui eu tenho um ângulo reto. Então aqui já tenho 90 graus. Como que eu faço a bissetriz? Vértice, ponta seca no vértice, faz o arco. Ponta seca numa ponta, ponta seca na outra. E aqui a gente tem o ângulo formado pela bissetriz. E ela é de 45 graus. Por quê? 90 graus dividido por 2, 45 graus. Beleza? Nesse caso aqui, eu estou pedindo a soma entre o ângulo reto e o ângulo de 60 graus. Então, vamos construir cada um deles, tá? Vou fazer aqui a construção deles. Então, 1, 2. E aqui é para fazer a soma. Vamos lá. O ângulo reto. Vou escolher o ponto qualquer aqui. De novo, para um lado, para o outro. Inverte, abre um pouquinho. Para um lado. E para o outro. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Agora o de 60. Ponta seca no vértice. Traça o arco. Inverte. Traça o arco. Aqui a gente tem um ângulo de 60. Beleza? Então aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. E aqui o de 90 graus. O que eu vou fazer? Para aproveitar esse arco aqui, eu vou pegar esse mesmo tamanho. Como eu vou fazer a soma, eu preciso do transporte desse arco. Vem pra cá, ó. Na verdade, vamos lá. Vou fazer um pouco menor. Pra caber. Ó. Fiz aqui no de 60. Fiz no 90. Vou fazer aqui, ó. Show de bola. Agora eu meço 90. Ó. Na verdade é um pouquinho mais pra frente aqui. Isso aqui não existe. E o de 60.
Pronto. Eu tenho aqui, então, o ângulo de 90 mais 60, que dá 150 graus. Aqui eu quero a subtração entre o dobro do ângulo de 60 e o ângulo reto. Então, dobro do ângulo de 60 vai dar 120 graus menos 90 graus, que é 30 graus. Beleza? Então, no final das contas, tem que sair um ângulo mais ou menos igual a 30 graus. Vamos lá. Como eu faço o dobro de 60 graus? É bem simples, bem simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou traçar um arco qualquer, igualzinho de 60. Agora eu vou medir, ó. Aqui na 60, se eu fizer de novo, vai me dar os 120 graus, que é o dobro. Beleza? Então aqui eu tenho 2 vezes 60 graus, que é 120 graus. Agora eu vou fazer o de 90. Ó, como eu vou operar entre eles dois, eu já vou usar o mesmo arco. Para manter a malandragem, entendeu? Ah, ficou pequeno, não tem problema. A gente coloca a régua em cima e aumenta o arco. Pronto. Agora sim, ó, abre um pouquinho. 1, 2. Beleza, agora é só pegar o ponto de encontro que a gente escolheu e riscar. Aqui a gente tem 90 graus. Como eu quero fazer subtração, é só fazer a nossa famosa reta suporte. Manter essa mesma abertura aqui que eu fiz anteriormente para facilitar. Ó. Meço 120. Meço 90 e subtraio, né? Vou caminho contrário. Então aqui é o ângulo de 30, que é justamente 2 vezes 60, o dobro de 60, menos 90 graus, que é o ângulo reto. Beleza? Show de bola, pessoal. Vamos para a questão 3, que era a questão mais fácil, todo mundo quase errou. Vamos lá. Eu vou pegar um triângulo ABC, na qual o lado AB é 5 centímetros. Então, a primeira coisa, a gente vai traçar 5 centímetros. Medir 5 centímetros aqui. Então, A é de um lado, B é de outro. Show de bola? Ele falou que o ângulo do vértice A mede 57 graus. A gente vai pegar o nosso transferidor, vai colocar aqui, ó, e vai olhar 57 graus. 50. O 50 tá igual a 130. Eu vou andar mais 7. Andei 5, andei 6, andei 7. Então aqui, ó, eu tenho 57 graus. Agora eu vou pegar 32. Eu não posso querer o 32 para cá, tá vendo? Porque minha reta tá aqui, ó. Alinhei. 32. 10, 32. Agora eu vou ligar o ponto B ao ponto de encontro. Achei do 32. Tá vendo que aqui encontrou um lugar? A gente não formou um triângulo? Então esse lado aqui é o vértice C. E aí eu pedi o ângulo do vértice C. Muita gente pegou 57 mais 32 e subtraiu o 180 desse resultado. Não era o que eu queria. Eu queria que vocês viessem aqui e me dissem. Bem mais simples. Olha lá. Só continuar essa reta aqui pra gente descobrir. Vamos lá, deixa eu aumentar essa reta aqui pra gente descobrir. Ó. Vamos descobrir. Vou lá. 91 graus. Certinho. Mesma coisa que vocês
viram. Aqui, ó. 57 mais 32, 89. 180 menos 89, 91. E eu achei só com transferidor, não fiz conta nenhuma. Beleza? Questão 4. Eu peço para fazer a bissetriz sem acionar o vértice. Então vamos lá. Traço um qualquer aqui, um segmento qualquer, formando 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. E eu faço a bissetriz desses 4 ângulos. Aqui, ó. Lembra que não precisa traçar o arco todo. E eu consigo traçar os 3, né? 2 daqui e 2 daqui, de uma vez só. Então vamos lá agora, ó. Vem pra cá. Tem a primeira bissetriz já pronta. Só vira aqui do vértice. Vem daqui, ó. Faço traçado. Mesma coisa do outro, vamos lá. Pego aqui, ó. Tracei. Criou um ponto de encontro aqui, ó. Eu venho e traço também. Show de bola? E do outro lado a mesma coisa. Tá vendo que chegou em 2 pontos? Posso chamar de ponto A e ponto B? A reta é justamente o que liga os 2 pontos. Pronto. Beleza? Questão 5. Eu falei que eu tenho uma reta perpendicular a... Uma reta perpendicular ao segmento AB, que passa pelo ponto P, e uma reta paralela, beleza? Então a gente vai usar agora os 2 compassos, né? Os 2 compassos. Então para traçar paralela é fácil, ó. Vou alinhar um deles aqui. Na parte que sobra eu faço um ponto. E vou andar com ele de tal forma que os pontos se encontrem, ó. O ponto P apareça. Pronto. Aqui, ó. Linha tá aqui e a linha passando pelo ponto P. Então é só riscar. Como o R é perpendicular, essa é a reta R. Agora eu quero uma paralela. Como é que eu vou fazer isso? Simples também, ó. Do mesmo jeito que eu parei aqui, até para um pouquinho afastar para a gente enxergar. É só correr com essa aqui, ó. Corri, bater no ponto P. Só traçar. Essa é a reta S. Então, ó, S é paralela a B e P pertence a ela. Assim como R é perpendicular a AB e P pertence à reta R. Beleza? Vamos agora para a correção da prova de recuperação semestral, que foi a última prova que a gente visualizou. Show de bola? Então vamos lá. 3 pontos podem pertencer à mesma reta? Claro, né? Se eu faço uma reta qualquer aqui, ó, eu vou ter o ponto A, B, C. Então isso aqui é verdadeiro.
Três pontos distintos são sempre colineares? Não. Se eu tenho o ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C aqui, eu não consigo traçar uma mesma linha passando pelos três pontos. Então é falso. A reta é um conjunto de dois pontos. Não, a gente já viu que pode ter três ou infinitos pontos. Então também é falso. Por dois pontos distintos passa apenas uma única reta? Sim. Se eu olhar aqui, ó, os dois pontos AB, esquece o C. Quantas retas eu consigo passar por eles? Uma única reta. Então essa é verdadeira. Questão 2. Eu dou um conjunto de segmentos e eu peço para determinar se eles são consecutivos, se eles são na verdade, colineares ou adjacentes. Adjacentes é quando ele é consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. Temos ali o segmento AB e BC. AB e BC, eles só têm esse ponto B em comum, de extremidade. Então, eles vão ser consecutivos. Letra B. AB e DE. AB e DE estão na mesma reta. Se eu chamar aqui de R, eles estão na mesma reta R. Então, eles são colineares. AB e BD, eles estão na mesma reta e possuem o B como extremidade. Então, ele vai ser adjacente. Letra D. BC e CD. Eles possuem um ponto C em comum, a extremidade C em comum. Então, eles vão ser consecutivos. Letra E. BC e BD. BC e BD. Eles têm um ponto B como extremidade. Então, eles também são consecutivos. BD e CD. BD e CD possuem ponto D como extremidade comum e não são colineares. Então, eles são consecutivos também. BD e DE. E além deles serem consecutivos, eles são colineares. Então, eles são adjacentes. E por último, CD e DE. CD e DE vão ser consecutivos com uma extremidade D em comum. Questão 3. Indique qual instrumento está sendo abordado em cada uma das frases. Na letra A, escala métrica pode ser utilizada para medição, porém não pode executar operações, como, por exemplo, transferência de segmentos. Como já havia dito antes, a gente está falando da régua. Letra B, aparelho formado por dois braços. Tranquilo, né? Unidos por uma extremidade, as quais permitem o movimento de abrir e fechar os braços. A gente está falando do compasso. Aparelho feito de metal acrílico, utilizado para traçar retas paralelas e perpendiculares. É o par de esquadros. Letra D, aparelho para utilizado para medir e traçar ângulos. Eu estou falando do transferidor. Tranquilo? Questão 4. Eu peço para medir os ângulos. Se vocês observarem na prova que vocês já receberam de volta, eu não botei aqui o desenho porque ele ficaria muito grande e não exato para a gente medir. Mas vamos lá. Letra A ou B. O A ele começa do 180, vamos botar assim, né? Vamos usar sempre a extremidade, a leitura de fora. E vai até o 135. Do 135 até o 180, quanto de ângulo eu andei? 45 graus, beleza? Eu tenho aqui agora o ângulo BOP. O ângulo B está indicando 135 graus e o ângulo P, o vértice P, né, está indicando 110 graus. Então, de 110 a 135, eu andei 25 graus. COQ. O C ele está no 90 e o Q ele está no 0. Então, de 90 para 0, 90 graus. NOP. O N está no 45 e o P no 110.
Do 45 para 110, eu andei 65 graus. NOP. Letra E, DOB. O D tá no 30 e o B tá no 135. Então, DOB eu andei 105 graus. E QOC é a mesma coisa que COQ. Andei 90 graus. Aqui eu tenho a mesma questão de bissetrizes, beleza? Mesmíssima questão. Traçar a transversal. Show de bola. Vamos fazer as bissetrizes. Ó. Agora, vamos lá construir essa. Já fiz uma do bissetriz. Vou fazer mais um. Temos aqui um ponto, vou chamar de ponto A. Vamos lá para mais uma bissetriz. E finalmente a última. E temos o ponto B. Então, é só ligar o ponto A e B. Temos aqui a bissetriz. Beleza? Vamos agora aqui. Primeiramente eu vou construir todos os ângulos. É o solicitado. 50 graus está aqui, ó. Então, aqui eu tenho 50 graus. 75. Aqui, ó, 70 e 80, o meio tá aqui. Então, só a gente ligar esse ponto aqui até o vértice escolhido. Beleza? 100 graus. 100 tá aqui. Então, só ligar esse ponto. 125. Tá aqui, ó, entre 100, 130 e 125. Pronto. Temos aí os ângulos traçados. Essa questão valia 2 pontos. E aqui a gente já tem um ponto garantido. Beleza? Agora eu penso para fazer as operações gráficas, beleza? Vamos lá. Bizu, vou usar a mesma abertura para todos eles. Então, ó. Fiz aqui. Fez aqui. Fiz aqui. Pronto. Vamos lá. Reta suporte.
A ou B? Ah, perdão. Primeiro traçar, né? Vamos lá. A ou B. Pronto. Mais COD. Então temos aqui somatório de A ou B com COD. Pronto. Fechado. Letra B. GOH menos EOF. Então, ó, vou ter que vir aqui para poder acessar os ângulos, beleza? Antes de tudo, deixa... Vou fazer aqui... a reta de suporte. Então, vem aqui. Repito a mesma abertura, né? Que tem que ser todos eles a mesma abertura. E... vou usar os dois aqui, ó. Que ficou muito pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar e vou escolher um ponto no meio. Não tem problema. Vou escolher um aqui, por exemplo. Então vamos lá. Eu quero GOH pronto, transferir. Menos EOF. Como eu estou subtraindo, em vez de continuar aqui, eu vou subtrair, vou voltar, né? Pronto. Temos aqui a diferença entre GOH e EOF. Agora vamos lá, eu quero GOH mais COD menos EOF. Então, ó. GOH aqui, ó. Esse é o GOH mais COD. Então, mais COD. Menos EOF. Então temos aqui EOF. Agora eu vou pegar o último ponto que eu desenhei e vou voltar. Então eu vou ligar o último ponto encontrado, que é esse aqui, no vértice escolhido, que é esse aqui. Temos aqui o ângulo. Beleza? Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, mas é tranquilo de fazer. Vamos lá. Vou fazer primeiro a medida dos ângulos que eu tracei. Então, ó. Faço o arco. Idem aqui. Idem aqui. Por que eu fiz 3 vezes? Porque eu tenho essa soma, 1, 2. E eu tenho a subtração entre as duas somas. E aí eu fecho o que eu preciso fazer. Vamos lá, primeiro AOB mais GOH. AOB, pedacinho aqui, mais GOH. Então eu tenho nosso ângulo prontinho. DOF mais COD mais EOF. Então tem COD mais
EOF. E agora eu vou fazer a subtração dos dois. Continua sendo simples, ó. Vou pegar a distância de um para o outro. Vou pegar a distância de um para o outro. E vou subtrair. E a gente vai perceber que dessa vez aqui, ó. O que quer dizer? Que o ângulo foi nulo. Percebe que numericamente isso acontece também. A ao B é de 50. Mais 125. 175. Aqui mede 75 e esse mede 100. Então, quando eu subtrai os dois, realmente dá zero. Beleza? E aqui a gente tem a última questão. Vamos lá. Resumindo o enunciado, é dito que o quinto andar forma um ângulo de 30 graus e o sétimo andar o de 60. E que o sexto está na bissetriz entre os ângulos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o ângulo de 60. Que é bem fácil, né? Fiz o ângulo de 60. Agora, para achar o ângulo de 30, a gente já viu que 30 é a metade. Então, vou fazer bissetriz. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Imagina que o prédio está aqui. Vou fazer um prédio qualquer aqui, tá? Imagina esse sendo o prédio. Aqui estaria o quinto andar. E aqui o sétimo andar. O sexto está na bissetriz entre eles. Então, vou pegar esse ângulozinho aqui, ó. E fazer a bissetriz novamente. Aqui está o sexto andar. Como é que eu descubro o ângulo? Entre 30 e 60, eu tenho 30 graus. Se eu fiz a bissetriz de 30 graus, 15 graus. Eu tenho 30 mais 15, 45 graus. Beleza, pessoal? A correção da prova, das provas foram essas, as correções, beleza? Qualquer dúvida, eu vou estar online no Google Classroom, é só me chamar. Um beijão, até a próxima.